Em momentos de silêncio e solidão, em meio às rotinas da vida, podemos ser surpreendidos por um chamado divino que transforma nosso destino. Assim foi com Moisés, um pastor no deserto, que jamais imaginaria que sua vida simples seria interrompida por uma missão celestial. Moisés não era um homem desconhecido. Ele havia sido criado como príncipe no Egito, adotado pela filha do faraó, mas seu coração estava com o povo hebreu, seu povo de nascimento. Fugindo do Egito após matar um egípcio em defesa de um israelita, Êxodo 2:11-15, Moisés encontrou refúgio em Midian, onde se tornou pastor. Anos se passaram e Moisés já estava em uma vida pacífica e simples no deserto, cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, Êxodo 3:1. E é justamente nesses momentos de quietude, quando achamos que estamos distantes do propósito maior, que Deus nos chama. Assim foi com Moisés, e assim pode ser conosco. Entre as areias e rochedos do deserto, uma visão incomum apareceu. Moisés viu um arbusto em chamas, mas o fogo não consumia suas folhas. Êxodo 3:2. Fascinado e temeroso, ele se aproximou, sem saber que estava prestes a entrar em terreno sagrado. E então do fogo, uma voz poderosa o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. A resposta foi simples, mas carregada de disposição: eis-me aqui. Êxodo 3:4. Imagine caminhar pelo deserto em meio ao calor escaldante e o silêncio quebrado apenas pelo som do vento nas pedras. De repente, algo quebra a monotonia. Um arbusto em chamas. Mas não era um fogo comum. As chamas dançavam, mas o arbusto permanecia intacto, sem ser consumido. O que Moisés testemunhou era um reflexo do próprio Deus, um fogo divino, poderoso e eterno que não destrói, mas transforma e purifica. E de dentro do fogo veio a voz de Deus, chamando Moisés pelo nome. Esse chamado pessoal e direto não era apenas para atrair a atenção de Moisés, mas para tocar sua alma. O Deus Todo-Poderoso o conhecia intimamente e tinha um plano que transcenderia o entendimento humano. Deus se revelou a Moisés como o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3:6. Era um chamado grandioso. Liberta o meu povo, Deus ordenou. E Moisés, homem de coração humilde, olhou para si mesmo e perguntou: quem sou eu? Êxodo 3:11. Não era a força de Moisés que Deus precisava, mas sim sua obediência e fé. Deus respondeu com uma promessa eterna: eu estarei com você. Êxodo 3:12. Quando Deus deu a Moisés a missão de libertar seu povo, Moisés foi tomado por um misto de humildade e temor. Ele olhou para suas próprias limitações e se sentiu inadequado. Quem sou eu para ir até o faraó? Quantos de nós não nos sentimos assim quando Deus nos chama para algo que parece além de nossas forças? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus sabia das fraquezas de Moisés, mas também sabia do poder que estava à sua disposição se ele confiasse. E foi isso que ele prometeu: eu estarei com você. Aquele que sustenta o universo estaria ao lado de Moisés em cada passo de sua jornada. Êxodo 3:12. E Deus disse: certamente eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo 3:12. Moisés, ainda inseguro, perguntou o que diria aos israelitas quando perguntassem pelo nome de Deus. E Deus respondeu com uma revelação profunda: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Esse nome, eu sou, destaca a natureza eterna e imutável de Deus, que existe por si mesmo e é a fonte de toda a existência. Quando Moisés perguntou a Deus o que deveria dizer ao povo de Israel quando lhe perguntassem o nome de Deus, a resposta que ele recebeu foi uma das revelações mais profundas de toda a Escritura. Deus disse:
Eu sou o que sou. Essa declaração não é apenas um nome, mas uma afirmação da natureza eterna de Deus. Deus é aquele que existe por si mesmo, aquele que não tem começo nem fim. Ele é o Criador, o sustentador e o Redentor. Quando Deus disse "Eu sou", Ele estava declarando seu poder absoluto, sua presença constante em todos os tempos e lugares. Para Moisés e para o povo de Israel, saber que o "Eu sou" estava com eles era uma garantia de que o Deus de seus antepassados não havia os esquecido, mas estava prestes a agir de maneira poderosa para cumprir suas promessas. Êxodo 3:14 a 15. Deus disse a Moisés: "Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós." Êxodo 3:14. O chamado de Moisés não foi apenas para libertar um povo da escravidão, mas para restaurar a conexão entre Deus e seu povo. Assim, em nossas vidas, o chamado de Deus nem sempre será fácil ou claro, mas quando respondemos com fé, Ele nos capacita e caminha conosco, tornando possível o impossível. O chamado de Moisés não se limitou a libertar Israel da escravidão física. Sua missão era também restaurar a identidade de Israel como o povo escolhido de Deus, chamado para um propósito maior. Moisés se tornou o mediador entre Deus e seu povo, conduzindo-os à terra prometida, mas também estabelecendo uma aliança que marcaria a história de toda a humanidade. Assim, o chamado de Moisés é um eco do chamado que Deus faz a cada um de nós. Em diferentes maneiras, Ele nos chama para libertar não só a nós mesmos, mas aqueles ao nosso redor de situações de opressão, de dor e de sofrimento. Quando respondemos ao chamado de Deus, nós também participamos de uma história maior, uma história de redenção, de libertação e de reconciliação com o nosso Criador. E assim foi o chamado de Moisés, o início de uma grande jornada que Deus começou a realizar em sua vida. Ele também deseja agir em nossas vidas de maneiras surpreendentes, assim como fez com Moisés. Este é apenas o começo de muitas outras histórias poderosas sobre como Deus trabalhou de maneira maravilhosa através de Moisés. Continue nos acompanhando, pois ainda há muito a ser revelado sobre a obra divina na vida desse grande líder. Que Deus abençoe você e até a próxima mensagem.